Vamos lá então, meus queridos. Bora, vamos lá, Luciano. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo. Nossa edição número 134, a segunda de duas edições falando sobre IDG, Inner Development Goals, né? E hoje nós vamos conversar com Alex Marson, que ele participou dessa nossa edição número 134 com seu artigo Desenvolvimento Vertical de Líderes, Construindo o Futuro com os Inner Development Goals. Alex, seja muito bem-vindo a esse nosso vídeo e gratidão pela sua participação no nosso dossiê. Obrigado pelo convite, Luciano. Um prazer ter participado aí do dossiê e ter essa conversa contigo aqui hoje. Show de bola. Pessoal, recomendo demais a leitura super atenta do artigo do Alex, que está cheio de referências maravilhosas. Um artigo assim para ler umas 10 vezes e você ainda está descobrindo coisa nova. Então, para quem quer conhecer IDG, trabalhar essa questão de liderança, esse artigo aqui é imperdível. Mas, Alex, vamos lá. Aqui na revista a gente tem uma tradição de sempre começar com uma primeira pergunta. Pergunta essa muito simples, então você vai tirar de letra. Preparado? Vamos lá. Alex Marson, quem é você? Olha, muito simples mesmo essa pergunta, né, Luciano? Então, aí eu falava agora há pouco, né? Eu sou um São Bernardense aqui, que estou aqui em Santa Catarina já há 14 anos, atuei durante toda a minha carreira profissional, principalmente na indústria, né? Então, eu comecei muito cedo aí em São Bernardo do Campo, numa escola Senai que fica dentro da fábrica da Volkswagen, lá em São Bernardo, aos 14 anos, e na virada agora de 2023 para 2024, estou dizendo que encerrei a minha carreira como executivo, que levou aí, então, durante 36 anos, né? E me dedico nesse momento ao desenvolvimento de lideranças, me dedico ao desenvolvimento de organizações, trazendo muito dessa perspectiva desenvolvida durante essas décadas de atuação, tanto em multinacionais quanto depois em empresas familiares aqui em Santa Catarina, que é a característica aqui do nosso estado, né? E juntando a isso perspectivas que desenvolvi a respeito de liderança, a respeito do papel das organizações na sociedade. Tive um envolvimento bastante significativo com o capitalismo consciente, anteriormente a esse mergulho nos Inner Development Goals. Acho que é uma ponte muito, muito bacana. Já estive contigo aqui em uma conversa anteriormente, Luciano, quando você fez aí, então, quando você teve na revista esse dossiê do capitalismo consciente também, é um pouco das perspectivas que trago, então, para a minha atuação nesse momento. Está no mudo, Luciano. Você falou bastante sobre onde você trabalhou, o que você fez, o que você atuou, mas a pergunta ela ficou aberta. Então, eu vou perguntar de novo. Alex, quem é você? Muito bem, acho que a resposta ela vem um pouco guiada, né? Existem acho que tantas perspectivas a partir da qual a gente pode responder uma pergunta como essa, né? E veio muito guiada por aquilo que talvez sirva para caracterizar o que me levou a escrever esse artigo, né? Mas eu sou o filho da Maria Silvia, do Alexandre, marido da Letícia, pai do Luca e do Enzo, né? 19 e 12 anos. E uma pessoa que busca aí, hoje, busco através da minha atuação profissional também, inspirar pessoas aí para percorrerem caminhos de maior profundidade, como lideranças empresariais, como lideranças dentro das áreas onde atuam, para que a gente se aprofunde além das abordagens que tipicamente temos para esses temas, desenvolvendo mais uma perspectiva mais de pensamento sistêmico, de, ah, não, da gente não se conformar, Luciano, e tem um pouco do que a gente conversava aqui quando a gente abriu o nosso call aqui antes de iniciarmos a gravação, né? De uma perspectiva mais idealista, capaz de construir realidades diferentes daquela que a gente vive hoje, né? Uhum.
Muito bom, muito bom. Vamos lá, Alex. Então, vamos falar sobre desenvolvimento vertical de líderes e como é que você fez um cruzamento muito legal com os IDGs. Permita-me começar a ler o primeiro parágrafo do seu artigo, onde você diz o seguinte: no atual cenário de complexidade e incerteza, o desenvolvimento de liderança precisa ir além da transferência de conhecimentos e habilidades. Esse artigo diferencia o desenvolvimento horizontal do vertical, enfatizando como este último amplia a capacidade de liderança transformacional. Apresentamos os Inner Development Goals como modelo para acelerar o desenvolvimento vertical. E na sequência você diz, a sociedade evolui mais rapidamente do que nossa capacidade de adaptação. Então, assim, queria que você comentasse um pouco essa questão da complexidade e como que a maior parte dessas pessoas, e vamos colocar nesse balaio aí, a maior parte das nossas lideranças, não tem muita noção do que seja essa tal complexidade. Então, sabe muito menos lidar com ela. Queria que você começasse sua fala tratando um pouco disso. Está gostando desse vídeo? Esse é o momento de você deixar um like, inscrever-se no nosso canal e recomendar o nosso vídeo, compartilhá-lo com amigos e amigas que possam se beneficiar dele. Continue assistindo. Acho que, assim, né, tem uma forma talvez de falar disso, né, que a evolução não nos preparou para esse mundo em que a gente vive hoje, né? A Uhum, velocidade da transformação em vários aspectos nesse momento, tanto no campo social, cultural, tecnológico, né? Nós temos uma velocidade de transformação ah, ah, além, né, como foi dito ali, muito além da nossa capacidade de evoluirmos também do ponto de vista individual para fazer sentido desse mundo em que a gente está vivendo. Então, a forma como eu abordo isso no artigo é de tratar desse gap, de identificar esse gap de complexidade, né, entre a complexidade do mundo, o contexto de liderança, por exemplo, né? Acho que a gente tem diferentes situações em que líderes atuam, por exemplo, dentro de organizações. Você tem muitos contextos onde a gente tem situações, ah, ah, por exemplo, dentro do setor industrial, onde eu atuei durante a maior parte da minha história profissional, né? Uma liderança de chão de fábrica, talvez ela esteja atuando em ambientes onde o grau de complexidade, onde a gente tem, onde as abordagens tradicionais de liderança, elas funcionam, né? uhum. Quando a gente vai, por exemplo, para esse contexto de liderança transformacional, que foi como eu caracterizei ali, né? Quer dizer, tudo aquilo que hoje nós, no contexto de liderança, precisamos exercitar no sentido de adequar a atuação das nossas organizações, por exemplo, frente a esse contexto que nós enfrentamos da porta para fora, essa situação ela exige realmente diferentes abordagens de liderança, né? E é onde a gente esbarra justamente nesse gap de complexidade entre a complexidade do ambiente e aquela nossa complexidade mental, aquilo que a gente dá conta como líderes de construir sentido daquela realidade e de atuar naquela realidade, né? Sabe uma Então, o coisa? gap de complexidade ele se Sim. apresenta nessa. Sim, desculpa, Sabe uma Luciano. coisa interessante nesse contexto? Que para a maior parte das pessoas, e eu confesso que para mim também é muito difícil de visualizar, de perceber, é essa questão do em quanto tempo que o conhecimento da humanidade dobra. A primeira vez que eu ouvi falar isso, né, foi há muitos anos atrás, que se falava, tipo, a cada 6 anos o conhecimento da humanidade dobra. O tempo foi passando, isso foi baixando para 5, para 4, para 3, para 2. Hoje, como você cita aqui, o pessoal já está falando quase em 12 meses. Daqui a pouco vai estar falando em semanas, né? E para a gente, nas nossas vidas diárias, é um pouco complexo visualizar o conjunto de conhecimentos do ser humano tá dobrando num prazo de tempo Uhum. tão curto.
será que é uma questão de sentir essa sentir o efeito dessa multiplicação na nossa vida diária, que não é uma coisa que vai subindo linearmente, mas ele sobe em degraus, né? Como de repente vem um degrauzão, né? Como, por exemplo, tivemos aquelas, entre aspas, modas, mas que foram os degraus. Não, agora o que nós queremos são lideranças generalistas. Não, agora nós queremos as lideranças que são focadas num ponto único. E as coisas funcionam em degraus, né? Como é que você vê essa percepção do quanto que as coisas são complexas e como que a gente não percebe isso no nosso dia a dia? Eu não sei se são degraus, né? Mas a velocidade, acho que o degrau talvez tenha um pouco a ver com a nossa percepção, né, Luciano? De Uhum, como, quer dizer, a subida de um degrau talvez seja o momento da realização de alguma coisa que não funciona mais em termos de uma abordagem do degrau anterior, né? Mas acho que é. isso talvez assim, acho que a forma exponencial é a melhor forma Uhum, de, de, de talvez de representar a velocidade desse crescimento do conhecimento, da complexidade. Eu acho que tem muito a ver com a questão das relações, né? De como é que a gente hoje, por exemplo, e fico pensando também, acho que assim como você, né? De como é que é possível isso, né? Que a gente dobre o conhecimento da humanidade, né? E talvez não seja realmente do ponto de vista de novos conhecimentos, de novas nessa perspectiva, talvez fosse impossível dobrar de fato, mas através das relações estabelecidas entre diferentes abordagens, entre diferentes perspectivas, é que a gente realmente tem essa aceleração, talvez de forma muito mais significativa, né? uhum. Agora, vamos lá, vamos falar sobre o líder, né? Como é que essa mudança de visão de um mundo simples, previsível, para um mundo incerto que está mudando o tempo todo, como é que isso afeta a vida do líder? E, principalmente, o que que ele tem que mudar na vida dele para ele conseguir se adaptar, se adequar e ser um líder efetivo? Eu acho que é muito legal quando pessoas experientes são capazes de simplificar coisas assim tão complexas, né? E eu vou me basear para começar aqui a explorar essa tua pergunta numa história que é contada por uma professora de Harvard que chama Linda Hill. E ela já é uma professora sênior lá de Harvard, né? E que conta um pouco da história de como ela viu os paradigmas de liderança evoluindo ao longo desse tempo em que ela leciona em Harvard. E ela fala, quando eu cheguei aqui, a coisa mais moderna que existia era se falar de liderança estratégica. Então, era Hum. aquele líder capaz de ter clareza a respeito dos caminhos a serem perseguidos por aquela organização e dizer para todo mundo o que fazer, por onde seguir, e isso era o que tinha assim de mais moderno. Depois ela fala, ó, essa ideia foi substituída num determinado momento por uma liderança visionária. A liderança visionária, então, ela surgiu no momento em que se percebeu que mais do que o que fazer, o líder deveria inspirar a partir do porquê fazer, né? De trazer um senso de propósito, de trazer uma direção mais, digamos, mais aspiracional para que as pessoas fossem capazes de encontrar esses Uhum, caminhos, né? E o que ela diz é que hoje percebe-se, principalmente quando a gente fala de liderança transformacional, quando a gente fala do contexto de inovação, de desenvolvimento de novos modelos de negócio, de tudo aquilo, trazendo ainda dentro dessa perspectiva de empresa, né, Luciano? Mas que nesse contexto, hoje é fundamental que o líder perceba que ele não é mais capaz de ser aquela pessoa que subiu na montanha e que teve a visão sozinha a respeito de alguma coisa e que vai levar lá para as pessoas qual é essa visão. Mas sim, uhum, o líder precisa ser capaz de forjar o ambiente para que as pessoas sejam capazes de construir essas visões, construir junto esses caminhos ali, né, com todo esse cenário de complexidade, onde o líder muda um pouco bastante, né, essa perspectiva que ele traz com relação ao papel dele naquele grupo, né?
Eu não gosto, por exemplo, da palavra liderados, né, Luciano? Muitas vezes as Hum, pessoas falam líderes e liderados, né? Eu acho que sim. essa palavra ela traz uma conotação assim de que você teria uma parcela das pessoas dentro de uma organização que está simplesmente seguindo alguém, né, por algum caminho ou alguma coisa desse tipo, o que não combina mais com essa necessidade que nós temos de criar espaços de segurança psicológica, de criar espaços onde as pessoas estejam realmente disponíveis para trazer, a partir de uma perspectiva autêntica, de uma perspectiva complementar às demais, essa contribuição para que essa organização dê conta desse desafio, né? Olha só, Alex, quando eu tinha 20 e poucos anos e já trabalhava numa multinacional, eu fui fazer meu primeiro curso de liderança. E isso há 40 e poucos anos atrás, para situar o pessoal que está nos ouvindo aqui. E aí na apostila tinha lá a definição de funcionário. Cara, eu nunca esqueci isso. Naquela época eu ainda era químico, eu não me dedicava a ser humano, ao desenvolvimento humano, mas eu já estava me ligando, conforme eu fui me desenvolvendo enquanto líder, eu vi, não, o meu negócio é mexer com gente. E essa definição de funcionário dizia o seguinte: funcionário é a pessoa que faz o que tem que ser feito, mesmo que tenha capacidade para fazer mais. Essa definição, ela me impactou naquele momento. Não No momento, precisou de muito cabelo branco para ver que tinha alguma coisa meio esquisita nisso eu daí, né? falei, caramba, me parece que tem algo errado nessa definição, né? Mas o interessante é que a prática que existia naquele momento era muito coerente com essa definição, que cai nesse negócio que você falou do liderado. O liderado é o cara que faz o que eu mando fazer, e aquele velho paradigma que a gente conhece, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E olha só, num prazo de tempo tão curto, nós estamos migrando desse modelo de poder do manda quem pode, obedece quem tem juízo, para uma liderança vertical, para uma liderança que mexe com a complexidade, com uma liderança que inspira pessoas, que desenvolve pessoas. Em tão pouco tempo, em uma geração e meia, arredondando duas, você acha que esse pessoal que está na liderança hoje, na média liderança, na faixa dos seus 35 a 45 anos, eles estão com essa visão do quão fundo é, é o buraco e o desafio de lidar num mundo complexo? Fácil a pergunta, né? É uma caminhada, né, Luciano? Hum, E acho que nós temos andado nessa direção, né? Mas, de fato, assim, nós temos ainda uma predominância nas organizações desses modelos mentais que conduzem a essas lógicas, né? A uhum, pensar as relações dessa forma, a pensar o papel das organizações de uma forma. Tem muito disso que, quando você me falou desse negócio do funcionário, né? Eu me lembrei de uma pessoa com quem eu trabalhei, de um empresário que trazia, ele trazia essa palavra justamente para falar assim, olha, tem que chamar de funcionário, né? Era uma hum, discussão assim, funcionário ou colaborador, e ele falava de funcionário numa ótica de é funcionário porque funciona, precisa funciona. funcionar, né? Uhum, E que traz justamente essa perspectiva da organização que funciona como um relógio, né? Daquela uhum, coisa assim de que a gente muitas vezes percebe organizações sociais que são inerentemente complexas, diferentemente de um relógio, né? Onde cada uma das peças tem um papel e o todo funciona com base no funcionamento pré-definido de cada um daqueles uhum. componentes ali, né? Eu acho que esse é um dos paradigmas fundamentais assim que a gente tem lá no fundo do iceberg mesmo, quando a gente vai examinar as questões que emergem, por exemplo, como você diz, né, de como é que pensa esse líder de 35, 40 anos que está dentro de uma organização como essa, ele faz parte de um sistema que ainda tem lá no fundo do iceberg, né, como modelos mentais que dão origem a tudo que a forma como aquela organização pensa e age, paradigmas como esse, né, Uhum. de que somos peças do relógio, que temos a contribuição.
pré-definida, né? Não faz mais do que aquilo, não faz tudo o que você sabe, porque o teu papel é ser essa engrenagem aqui agora, né? Que é um pouco do Exatamente. que você trouxe, que não percebem, que muitas vezes que falham em perceber até mesmo que o ser humano fora do ambiente de trabalho ele é indivisível, né? Com relação àquele que se apresenta, né, nesse aspecto da vida dele, né? Às vezes a Exatamente. noção ainda é um pouco de que dá para a gente pendurar quem a gente é lá no relógio de ponto quando a gente está entrando no ambiente de Uhum. trabalho, né? Deixar lá os nossos valores, as nossas questões pessoais, familiares, seja lá o que for, e nos transformarmos em alguma pessoa que simplesmente é aquele que funciona de acordo com o que aquela máquina determina que é aquele papel daquele indivíduo lá dentro daquele sistema, né? Quando isso, obviamente, é Exato. uma lógica falha por natureza, né? Quando a gente Uhum. pensa em, é, Essa é uma coisa interessante, porque ainda hoje eu vejo muito isso no dia a dia dentro de grandes empresas até, pessoas que, vamos dizer, uma pessoa que trabalha na área financeira, mas ela está estudando marketing e ela quer ir para a área de marketing, mas ela não abre a boca, porque ela tem medo de ser mandada embora. Porque ela se vê lá dentro e a cultura mostra isso para ela, que ela foi contratada para ser aquela pecinha de finanças. Não quero você marketing, quero você finanças. Se você quer marketing, você vai para outro lugar. E, ao contrário, outras empresas, elas estão abertas, né, explorando isso, né? Fala, fulano, vem cá, aonde é que você quer ir? Né? Eu lembro quando eu comecei, o sonho de todo funcionário era uma empresa que tivesse um plano de carreira. Depois teve uma mudança muito forte. Opa, peraí, não é a empresa que faz plano de carreira, é você que faz o seu plano de carreira, né? E aí, falou, oh, peraí, sou eu que faço meu plano de carreira. Foi quando eu tomei essa consciência que eu pedi minha conta, eu fui abrir minha consultoria, né? Porque aí eu achei o meu caminho. Então, assim, o que falta para que as pessoas elas despertem mais para essa responsabilidade e as empresas também abram o olho para poder explorar no bom sentido, né, de aproveitar o potencial que essas pessoas oferecem de uma maneira muito mais efetiva. E aí nós vamos começar a falar sobre desenvolvimento vertical, né? acho que é assim, né? E até, por exemplo, uma outra perspectiva, talvez, a respeito de paradigmas em transformação, né, com relação a essa questão de plano de carreira, não só o quem é responsável, né, mas o quanto isso tudo hoje é planejável, né? Eu acho que Uhum, a transformação do ambiente, em qualquer perspectiva, traz inclusive esse convite para a gente exercitar essa capacidade de adaptação, essa solução muito também, conforme todas as questões envolvidas com isso, sejam elas coletivas ou individuais, evoluem ao longo do tempo, né? Eu uhum, acho que quando eu e você começamos no ambiente de trabalho, nós tínhamos de fato essa linearidade com relação a sermos capazes de identificar os passos que seriam exato. possíveis, né? Uhum, Traçar trajetórias talvez muito mais definidas a partir de um momento zero do que hoje nós seríamos capazes de fazer, né? Eu acho que quem está ingressando no mercado de trabalho hoje tem pouca noção do ambiente em que vai estar atuando daqui a 20 anos, por exemplo, né? Então, exatamente. eu acho que tem esses dois lados aí, né? Do protagonismo individual com relação ao desenvolvimento dessas perspectivas, mas também esse convite para a gente está muito mais seguindo aquela linha do que faz sentido, né, do que realmente tentando pré-determinar qual vai ser essa minha posição dentro da organização daqui a 20 anos, com o que eu vou estar trabalhando, porque acho que esse seria um exercício super teórico nesse momento e sem nenhuma É, relevância prática, né, pela transformação que a gente sim. ainda nem sabe que está vindo. E é uma coisa interessante, né, que hoje, 2024, a gente já tem uma noção muito boa de falar a profissão tal. Será que ela vai existir ainda daqui a X anos? Não é nem a questão de como é que ela vai se transformar, mas se ela ainda vai existir, né? Uhum. Então, é muito interessante
confusão e a própria angústia que isso traz para pessoas jovens hoje, que estão entrando na faculdade, escolhendo uma carreira. E quando ele começa a ver, talvez essa carreira, quando eu me formar, ela já esteja praticamente morta, né? Uhum. Como tem muitos casos por aí. Mas, Alex, queria que você conceituasse um pouco para a gente a diferença entre o que que é um desenvolvimento horizontal e vertical, para quem está ouvindo a gente aqui começar a ter essa noção. Legal. São duas perspectivas, né? Isso vem da psicologia de desenvolvimento, né, Luciano? Essa noção de que, tipicamente, quando a gente pega hoje o que nós praticamos como desenvolvimento de liderança, a gente trabalha muito essa noção de trazer mais habilidades, mais conhecimentos, né? E tem uma analogia que acho que torna isso fácil de entender, que é assim, que é a noção de que se a gente fizer uma analogia do cérebro do líder, né, como um copinho, a gente está enchendo esse copinho com Uhum, mais coisas, mais fórmulas mágicas, muitas vezes, a respeito de como as coisas devem ser feitas, né, e trazendo mais conhecimentos práticos a respeito de como exercer esse papel, por exemplo, né? Então, o desenvolvimento horizontal ele tem muito a ver com isso, com como é que a gente traz esses novos conhecimentos para o líder. O desenvolvimento vertical, ele passa nessa mesma analogia, por ao invés de eu encher mais esse copinho, como é que eu aumento o tamanho desse copo? Né? uhum, Como é que eu contribuo para que esse indivíduo possa ter uma evolução de complexidade cognitiva, de complexidade mental, para tentar buscar fechar mais esse gap de complexidade, né? Para que ele seja capaz de interpretar essa realidade que a gente está vivendo com novas lentes e atuar com lógicas de ação mais capazes de dar conta desse cenário de complexidade que a gente está vivendo. Esse é uhum. o, esse, esse é o desenvolvimento vertical. Eu acho muito legal aqui na tabelinha que você colocou no seu artigo, né? Falar só o comecinho, né? Que você fala assim, o desenvolvimento horizontal é sobre o que você pensa, enquanto que o vertical é como você pensa. Uhum, E esse como você pensa, indo lá para o pensar, lá do IDG, essa questão da análise crítica, é você uhum, pegar todas as informações que você recebe do mundo e você fazer uma análise crítica em cima disso tudo e não ser simplesmente um assimilador de informação e passar as coisas para frente. Mas é quando você recebe informação, você fazer uma análise crítica em cima disso e isso te capacita a tomar decisões muito mais equilibradas, né? E aí se junta aí uma outra coisa, né, lá no conhecer, a questão da interdisciplinaridade. A pessoa consegue uhum. desenvolver essa habilidade de juntar pecinhas de espectros diferentes para compor um conhecimento. Então, desenvolvimento vertical é um negócio muito legal, mas fica aqui um aviso, né, Alex? Dá trabalho. Uhum. Dá trabalho e talvez uma das grandes barreiras, né, além do trabalho que isso dá, é justamente a falta de perspectivas que suportem isso, por exemplo, dentro das organizações, né, de se Uhum, ter realmente essa perspectiva, né? Então, a correlação que eu fiz ali, Luciano, acho que um pouco desse ponto que você trouxe a respeito do pensamento crítico, né, a respeito do pensamento sistêmico, acho que tem muito dessa perspectiva que você trouxe para o desenvolvimento vertical e que, obviamente, é aquilo que está representado também através do que eu busquei trazer no artigo, é por onde eu faço essa correlação justamente de trazer o framework dos Inner Development Goals, né, de trazer os IDGs como uma abordagem voltada uhum, a apoiar o desenvolvimento vertical, né? E no artigo, o que eu faço é trazer um pouco dessa experiência, particularmente que nós desenvolvemos, e tivemos aqui duas edições, né, que a gente chama de Inner Development Experiences, aqui em uhum. Florianópolis, tivemos quase 60 pessoas que passaram em duas turmas por essa experiência. E o que eu queria comentar a respeito disso é que justamente talvez o fio condutor dessa experiência ao longo dos 2 dias e meio ali de imersão que a gente trabalha é justamente esse aprofundamento
em uma questão escolhida por grupos que a gente forma ali, olhando para como é que o iceberg do pensamento sistêmico pode nos ajudar, e a gente vai trazendo ali também outras ferramentas lá do toolkit dos Sim. IDGs para apoiar esse processo de como é que do que acontece quando nós deixamos aquela abordagem linear de olhar para os sintomas de alguma questão e de trazer aquele remédio para aquele sintoma direto. E o que que acontece quando a gente se aprofunda de fato naquela questão para entender as causas sistêmicas que estão Uhum. gerando aquele sintoma e assim por diante, né? Os IDGs, quando eles nascem para suportar os objetivos de desenvolvimento sustentável, ele traz justamente essa perspectiva de que talvez aqueles 17 objetivos que a gente coloca lá, As representados pelas ODS. ODS, Uhum. eles sejam 17 sintomas de coisas que Uhum. coletivamente nós estamos produzindo hoje, né? Nós não Sim. precisaríamos falar, não precisaríamos ter um objetivo de, por exemplo, de erradicação da pobreza se sistemicamente nós não tivéssemos produzindo pobreza. Mesma coisa com Exatamente. relação a desigualdades, com relação ao aquecimento global. Então, tudo isso, no final das contas, nasce justamente da forma como nós temos escolhido, ou na forma como as condições do ambiente permitiram que nós enxergássemos essa realidade, Uhum. onde coletivamente nós estamos produzindo o resultado que ninguém quer, né? E a Exato. tese dos IDGs é essa. Se a gente não se aprofundar e não tratar dessa perspectiva interna que está nos levando a produzir isso coletivamente, nós não vamos dar conta de resolver dando remédio para aqueles sintomas representados ali pelas 17 ODS, né? E é uma coisa muito interessante, Alex, como é que nós aprendemos desde criança a naturalizar o morador de rua, a criança que está Uhum. pedindo, que está vendendo balinho no farol. Isso passou a fazer parte do nosso cotidiano, então a gente nem estranha mais, né? E quando a gente para de se chocar com essas coisas, esse é um sinal de grande perigo, não? É isso mesmo. Eu ouvi uma vez o Cortella falando assim, né? Tinha uma fala dele muito impactante. Ele falava: nós nos acostumamos com o podre, né? Ele fala assim: então, quando a gente está chegando em São Paulo e a gente sente aquele cheiro do Rio Tietê podre, a gente já fala assim: ah, estou chegando em Tô casa, chegando em né? casa. É, de fato, é. Uhum, Né, e acho que entra essa correlação justamente ali com o que a gente falava, né? As nossas lentes são apropriadas para enxergar a uhum, realidade de uma forma que nos sirva coletivamente para produzir os resultados que a gente precisa, ou a gente precisa trocar de lente para enxergar o podre, né? E o uhum. desenvolvimento vertical tem a ver justamente com isso, de como é que eu calibro essas lentes, né? Desenvolvendo essa complexidade cognitiva, essa complexidade mental para ser capaz de fazer sentido, de construir sentido, que é inclusive também lá uma das competências dos IDGs, na construção de sentido, de uma forma mais competente para lidar com a realidade que se apresenta para a gente hoje, né? Exato. Eu quero citar mais um pedacinho aqui do seu artigo, onde você cita uma fala de um destacado ambientalista e advogado americano chamado Gus Spett, que ele fala o seguinte: eu costumava pensar que os principais problemas ambientais globais eram a perda da biodiversidade, o colapso do ecossistema e as mudanças climáticas. Achei que com 30 anos de boa ciência poderíamos enfrentar esses problemas. Eu estava errado. Os principais problemas ambientais são o egoísmo, a ganância e a apatia. E para enfrentá-los, precisamos de uma transformação espiritual e cultural. E é aí que vem essa questão de uma mudança do eu, né? E tudo começa no ser, né? Sim. Eu não canso de repetir essa frase, né, Luciano? Porque para mim ela foi essa frase ela é de muito antes dos IDGs terem Com surgido certeza, com ali, certeza. mas para mim ela sintetiza a essência da tese de transformação dos Inner Development Goals. Uhum, E com esse tapa na cara, né, de dizer assim, olha, os maiores problemas ambientais que nós temos eles estão aí contigo, né? É o teu egoísmo, é a tua ganância, é a tua apatia que fazem com que a gente tenha aquilo tudo, e se não transformar isso, não adianta ir lá colocar band-aid, né, naquilo que a gente vai continuar.
a alimentar, né, em relação a esse sistema, né? Então, para mim, é uma frase muito impactante, assim, realmente, que traz acho que é uma grande inspiração, uma grande provocação justamente para a gente conseguir perceber, né, o que a forma de pensar e agir que nós temos hoje, e quando a gente fala nós, é nós mesmos, né? Uhum, Isso tudo está conversando comigo, contigo, com cada pessoa que nos ouve, né? E essa é exato. uma outra Uhum, característica que muitas vezes a gente tem que contribui para que a gente produza esses resultados que a gente não quer, que é a de achar que essa solução virá de outras pessoas, né? Que é quando o presidente pensar diferente, o CEO pensar diferente e agir diferente, que essas coisas vão mudar. Enquanto o convite, no final das contas, é de que a gente perceba realmente que nesse sistema nós todos somos atores com papéis significativos nos resultados que produzimos coletivamente. é. E falando na liderança, né, o exemplo é fundamental. Então, essa coerência entre o falar e o agir, Uhum. a congruência dos valores e a ação, né? Você fala, não, mas uma pessoa ela não muda o mundo. Meu amigo, mas ajuda bastante, né? Porque uma pessoa impacta mais cinco e cada um desses cinco mais cinco e por aí vai e faz uma diferença muito grande. Alex, eu quero Sim. colocar para você aqui uma pergunta que me veio, acho que na terceira leitura que eu fiz do seu artigo. Poxa, que honra, hein, Luciano? Não, eu leio cada artigo aqui, eu leio várias e várias vezes, né? E a hora que eu vou bater esse papo, eu leio mais uma vez, né? E quando eu estava lendo, cara, me veio uma pergunta assim, cara, o líder que está num desenvolvimento horizontal e o que está num desenvolvimento vertical, o que muda na vida dele, principalmente na educação dos filhos dele? Como é que você vê isso? Porque um cara que pensa complexidade, um cara que pensa mundo sistêmico, ele vai pensar bem em que escola que ele coloca o filho dele, né? Aquilo é uma formação de cabeça, né? Luciano, E você está passando por isso. eu estou passando por isso, sem dúvida, e cada dia mais chego à conclusão assim de que a gente deveria ser pai aos 50, né? No mínimo. Então, e definitivamente é uma reflexão que algumas vezes eu já me peguei nela, muitas vezes examinando questões atuais, questões presentes, né, de coisas da minha ação como pai, né, e muitas vezes olhando de forma crítica, obviamente, as escolhas já feitas até aqui e que muitas vezes não privilegiaram isso, né? Eu acho que eu consigo perceber muito, assim, acho que na minha trajetória profissional, ainda quero fazer um esforço de mergulhar um pouco mais a fundo nisso, e quem sabe rende um bom artigo aí, né, de olhar para como, nessa perspectiva que eu trago ali, inclusive no artigo, né, das lógicas de ação, lá que é uma forma muito legal que eu vejo de se olhar para essa questão de se materializar a evolução, essa caminhada, né, no desenvolvimento vertical, e de como essas lógicas que eu empregava em momentos anteriores da minha vida, de como hoje eu desenvolvo um olhar crítico para aquilo e falo, poxa, né, queria ser pai aos 50, né, e não aos 33, como fui ali do meu mais velho, né? Mas muito daquilo, então, por exemplo, né, o meu grande incentivo, esse mais velho aí que nasceu quando eu tinha 33, ele foi agora, tá estudando, teve essa oportunidade de estar indo fazer uma graduação na Holanda, né, num programa que é um bacharelado em administração, mas que é voltado a projetos globais de desenvolvimento sustentável e que tem os Inner Development Goals como parte da Uau! matriz curricular desse programa que ele tá Cara, fazendo que lá, né? show! Que Então, show! ainda deu tempo de consertar algumas coisinhas, espero, em cima desse incentivo, por exemplo, foi uma escolha Uhum, dele, naturalmente, uhum, né? Mas muito também por esse estímulo
de apresentar para ele aquilo que eu entendo ser relevante, né? Quando a uhum, gente volta, né, Luciano, e pensei um pouco disso quando você trouxe aquela pergunta a respeito do jovem se preparando e falando né, fazendo o seu plano de carreira, né? Eu uhum, acho que as formações, por exemplo, e foi nesse sentido o meu incentivo, que elas precisam dar conta justamente disso, né? De preparar esse indivíduo para uma realidade ainda desconhecida, né? Então, o meu incentivo nesse sentido ali para ele, para escolher um curso de graduação, veio muito dessa lógica, justamente de dizer, ó, não é aquilo, não é olhar para de uma perspectiva linear, de traçar uma reta entre o passado e onde nós uhum, estamos hoje, e falar, ó, a profissão do futuro vai ser essa, portanto, oportunisticamente vai lá e faz isso, né? Mas eu exatamente. acredito muito que esse desenvolvimento mais esse desenvolvimento integral do ser humano através de perspectivas como essa é que vai trazer essa adaptabilidade e essa adequação ao que quer que seja, a quaisquer que sejam esses desafios que ele venha a enfrentar no futuro, né? Que legal. E sempre resta, Alex, você chegar para o seu filho, botar as duas mãozinhas assim e falar: perdão, filho, perdão. Papai não É isso sabia. aí. Papai não sabia. Fiz o melhor que É. pude. O estrago já está feito, mas pelo menos a gente é perdoado, né? Com certeza. Alex, caminhando para o final aqui do nosso papo, no seu item chamado conclusão, você abre assim com uma pérola, que é o que eu vivencio nessa vida de consultor de 20, vixe Maria, 27 anos já, que é você ser chamado para uma empresa para trabalhar sob uma determinada demanda, né? A minha também desenvolvimento humano, então a gente trabalha muito a questão do comportamental que passa pelo ser, né? Então o começo de todo o programa nosso é quem é você, o que que você está fazendo aqui dentro, o que que essa empresa tem a ver com sua vida e por aí vai. E no final disso, após um certo tempo, a gente nota historicamente, ao longo de todos esses anos, as pessoas que mais se destacaram, que mais despertaram naqueles workshops, elas se desligam dessa empresa e vão para outra. Sinal de que o nível de consciência dela expandiu e ela viu, aqui não é o meu lugar, ou aqui não tem, os meus valores não batem com os valores dessa empresa e ele vai em busca daquilo que está mais alinhado com ele. E nesse primeiro parágrafo seu aqui da conclusão, você diz: o desafio de desenvolver líderes verticalmente passa por resistência à mudança e pela frequente falta de um ambiente organizacional que suporte esse tipo de desenvolvimento. Então, assim, muitas vezes essas empresas pagam desenvolvimentos muito bons, só que a cultura dela não aceita que a pessoa mude, que a pessoa evolua. Como é que Uhum. você vê E a essa cultura questão? no final das contas, é forjada também por pessoas, né, Luciano? Sim, Então, sim, sim. e isso, para mim, é um ponto assim que acho que até é uma reflexão que eu fiz quando escrevi esse artigo agora, depois de que já tinha encaminhado e tudo, fui reler o artigo que eu tinha escrito naquela edição do Capitalismo Consciente, né? Uhum, E até quando fiz uma publicação ali a respeito desse novo artigo, fiz essa referência percebendo um pouco percebendo um pouco como a minha perspectiva, como para mim tinha se tornado mais claro essa realidade de que, no final das contas, a cultura de uma organização é a cultura dos líderes, né? Eu uhum, hoje sou crítico até a esse termo capitalismo consciente, no sentido de que a consciência, ela não é, a gente não é capaz de colocar a consciência na mão invisível do mercado, mas sim, sim nas pessoas que nas operam pessoas. através dessa lógica capitalista. Isso tudo é muito Exatamente. óbvio até quando dito Uhum, assim, né? Mas no final das contas, corporificar isso, trazer realmente essa uhum, realização é algo muito significativo, né? Nesse sentido, assim, quando você traz essa pergunta, às vezes, e até quando você fala assim daquela pessoa que sai da organização depois de ter passado por um processo de transformação, onde ele não coube mais, ele ou ela, né, não coube mais naquela organização, desacoplou sim. daquela cultura organizacional por algum, Uhum, por algum fator como esse. Eu muitas vezes eu tenho conversado com muita gente assim que está vivendo esse tipo de situação de uma forma talvez mais geral com relação ao ambiente corporativo, né? De falar, uhum, olha,
eu não caibo mais nas organizações, né? E eu fui dar esse meu passo de me desacoplar das organizações, como eu disse lá no comecinho da nossa conversa, depois de 36 anos Uhum, servindo rigorosamente todos os dias uma organização de cada vez, e de uma forma sempre muito autêntica. Eu sim. sempre busquei e valorizei muito essa autenticidade, né? E eu trago muito para essas pessoas que estão trazendo essa perspectiva em fases muitas vezes bem mais iniciais, digamos, desse desenvolvimento, dessa jornada profissional, esse convite também para serem agentes de transformação dentro daquele sistema, né? Muitas Uhum, vezes a gente tem pessoas que têm até mesmo do ponto de vista de desenho organizacional, posições onde elas têm uma capacidade de influência muito significativa no sistema. uhum, E às vezes, ao invés de desacoplar por uma transformação, né, o quanto esse pode ser de fato um agente de transformação daquele sistema atuando lá dentro, né? sim. Eu me percebi muitas vezes na minha carreira, por exemplo, com uma alavanca de transformação muito mais significativa, ocupando aquela posição que eu ocupava dentro de uma organização, do que saindo dela. E muitas vezes Uhum, isso pode ser necessário, né? Porque sim. a minha expressão individual, ela também tem que ter lugar, mas essa expressão individual, ela muitas vezes encontra esse espaço justamente quando a gente é capaz de levar mais autenticidade, quando a gente é capaz de, 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 de segurar esses espaços, né? Onde nós somos capazes de sermos esse agente de transformação, ao invés de falar isso não serve para mim, né? Uhum, Esse é um convite bacana assim para gente pensar quando a gente está enfrentando esse tipo de situação. legal. Alex, para fechar nosso papo, você sabe que as pessoas hoje, elas têm muito pouco tempo, elas são muito práticas, então elas querem dicas simples. Então vamos lá, queria que você fechasse esse nosso papo aqui com uma dica simples, matadora, né? Como aí o pessoal gosta de falar, matadora, para o líder que está ouvindo a gente. Que ele precisa começar a fazer para despertar para essa evolução? Eu acredito que é perceber que existem possibilidades da gente fazer as coisas diferentes e que a mudança começa em mim, né? Quer dizer, nada muda se você não mudar e as coisas não tem nada escrito em pedra com relação a como as organizações, como deve ser a relação das pessoas com as organizações. Tudo isso está se transformando de uma forma significativa e nós estamos, cada um de nós, forjando esse estado futuro à medida que nós somos capazes de deixar para trás coisas que já não servem mais e trazer novas práticas, novas realidades daquilo que faz parte da realidade que nós queremos construir. Maravilha. Alex, gratidão imensa, meu querido, por esse papo e por esse artigo riquíssimo. Gratidão, querido. Obrigado também, Luciano. Muito bom estar contigo aí. Pessoal, você que ficou conosco até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Gostando então desse vídeo, eu te peço uma coisa muito importante. Compartilha ele com outros líderes, com pessoas que vão tirar proveito, que esse vídeo possa fazer também uma diferença na vida deles. E acesse revistacoachbrasil.com.br. Temos 2 edições falando sobre IDG e temos mais um mundo de material aqui para você trabalhar seu desenvolvimento. Nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo no coração. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.